Ei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, à nossa aula sobre o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Estou muito feliz de vocês estarem participando dessa aula, porque é sinal de que vocês realmente estão engajados na preparação para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E daqui a pouquinho vocês vão perceber que essa é uma excelente oportunidade. Não dá para perder em hipótese alguma. Principalmente para quem já vem se preparando para alguns concursos da área policial, como é o caso da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. A gente tem algumas disciplinas que são comuns. Para alguns cargos, né, uma quantidade maior, para outros, uma quantidade menor. Mas existem sim algumas disciplinas que são comuns. Então, se você já tem um conhecimento básico nas disciplinas comuns, você já sai na frente e consegue se dedicar um pouco mais às disciplinas que você ainda não estudou. Portanto, o objetivo nosso aqui essa noite é justamente tratar sobre essa preparação para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E se você não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Fabiano Pereira, eu sou professor de Direito Administrativo aqui no Ponto dos Concursos e, paralelamente, também exerço o cargo de analista do Poder Judiciário da União. E eu sei muito bem o que é se preparar para um concurso público. Por quê? Porque eu me preparei durante 3 anos. Eu fui aprovado em 4 concursos públicos federais, mas até conseguir a aprovação no cargo de analista do Poder Judiciário da União, eu tive que enfrentar 3 anos de preparação. E talvez um dos momentos mais importantes da preparação seja justamente este, agora que você está focando no concurso da Polícia Civil. Por quê? Porque o edital, ele é iminente. Ele pode ser publicado a qualquer momento. A gente tem uma expectativa aí, talvez esse edital para o final de abril, início de maio. Mas o fato é que ele pode ser publicado a qualquer momento. E nesse contexto geral, este agora é o momento de você sentar e tomar algumas decisões muito importantes que estarão relacionadas diretamente à sua preparação. Quais são essas decisões? Primeiramente, poxa, qual o tempo que eu vou reservar para me dedicar à preparação para esse concurso da Polícia Civil? Aí você vai reservar um horário semanal, vai reservar também um horário semanal, porque às vezes você não consegue cumprir o seu horário diário de estudos. Se você não consegue cumprir o horário diário, você tem que criar alternativas para cumprir a jornada semanal. Então você tem que definir essa jornada. Você tem que sentar e definir qual é o seu planejamento de estudos, quais são as disciplinas que você vai estudar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas um grande problema hoje é o seguinte, os últimos editais foram em 2013. Então a gente bate o olho nos editais e fala, poxa, será que a banca vai cobrar esse mesmo conteúdo? Será que eles vão introduzir uma disciplina A, uma disciplina B? Vai ter alguma novidade? Isso aconteceu em alguns outros concursos da área policial. Polícia Federal, né, recentemente, por exemplo, nós tivemos algumas novidades e essas novidades acabaram causando alguns transtornos para candidatos que já se sentiam muito bem preparados. E na Polícia Civil não vai ser diferente não. A gente pode ter algumas novidades e podemos ter a exclusão de algumas disciplinas que nós já dávamos como certas nesse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar com você item por item, tópico por tópico, daquilo que eu julgo mais importante. Vamos ser bem objetivos, vamos ser bem direto aqui, vamos ver se a gente consegue aí sintetizar as informações, porque eu sei que você não tem tempo a perder, porque você tem que estudar também o conteúdo, porque o concurso está para sair. Então nós vamos ser bem objetivos e bem diretos. A primeira informação que eu queria trazer para você sobre esse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal é o seguinte. Nós vamos ter, né, nós temos como provável banca organizadora o CESP. Por que, Fabiano, como provável banca organizadora o CESP? Porque o último concurso foi organizado pelo CESP e se você está acompanhando de perto aí os andamentos desse concurso, você sabe muito bem que recentemente começaram a circular algumas fake news aí pelas redes sociais, dizendo que o CESP já havia sido escolhido como a banca organizadora desse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Depois a própria Polícia Civil, por meio das suas redes oficiais, divulgou que isso era fake news, que era mentira, que o CESP ainda não havia sido escolhido. Mas é grande a probabilidade de ser o CESP. Hoje, se eu estivesse me preparando para esse concurso da Polícia Civil, eu focaria, sem sombra de dúvidas, no conteúdo CESP. Eu focaria na forma de abordagem do CESP. E focaria também em questões do estilo certo ou errado. E desde já, eu já começaria a criar a minha estratégia. Que é isso? Criar estratégia de quê, Fabiano?
É porque quando você vai enfrentar uma prova do CESP de alternativas, né, de itens certo e errado, e você tem aquela prerrogativa de que... Você tem a prerrogativa, não, a banca, né, tem a prerrogativa de eliminar uma questão certa quando você errar um enunciado. Então é muito importante você já ir para essa prova com uma estratégia, com uma tática muito bem estabelecida. Eu, por exemplo, tenho uma tática padrão que é a seguinte. Eu tinha, né, quando eu prestava esse tipo de concurso. Então a minha tática é a seguinte, ó. Se eu estiver muito bem preparado para a prova, se eu me sentir muito bem preparado, porque eu só vou saber se eu estou ou não, é depois que sai o resultado, né? Mas se eu me sentir muito bem preparado para essa prova do CESP, eu vou deixar um total de 5% das questões em branco. O que significa 5%? Vamos supor que nós tenhamos 120 itens nesse próximo concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Se eu tenho 120 itens, 10% é igual a 12, 5% é igual a 6. Então eu já reservo no máximo 6 questões para eu deixar em branco. Eu não passo de 6, tá? Se eu me sentir muito bem preparado. Se eu me sentir mais ou menos, não deu para fechar todo o conteúdo, tem alguma disciplina que eu não estudei, eu vou aumentar esse percentual para 10%. Então numa prova de 120 enunciados, eu me programo para deixar em branco ali algo em torno de 12 questões, tá bem? Ah, não, eu não deixo questão em branco não. Eu já vou para a prova com o objetivo de realmente marcar todas, nem que seja no chute. Não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Falo isso por experiência própria, falo isso pelos resultados que meus alunos tiveram aí nos últimos grandes concursos de CESP. É muito importante você saber que a dúvida ela vai surgir durante o concurso, durante a aplicação da prova. E na dúvida, é muito melhor você simplesmente deixar de ganhar um ponto do que você perder um de uma questão que você tinha certeza absoluta. E às vezes você deixa de ficar muito bem classificado ou classificada para o concurso por causa de 2 ou 3 pontinhos. Você sabe que nesse tipo de prova é extremamente importante você ter o máximo possível de pontos. É óbvio, todo concurso é importante, mas aqui é ainda um pouco mais importante. Portanto, vá com uma tática muito bem estabelecida para a data da prova, sabendo qual é a quantidade fixa de questões, quantidade máxima que você pode deixar em branco. Não ultrapasse, porque aí o seu projeto em si ele pode ficar comprometido. Fabiano, o que você acha? Você acha que a prova do CESP, o nível das questões, vai ser um nível, digamos, um pouco mais difícil? Vai ser uma prova um pouco mais fácil, uma prova mediana? Eu particularmente entendo que essa prova vai ser uma prova mediana para difícil. Eu entendo que o CESP vai pegar pesado. O nível das questões vai ser um nível bem aprofundado, já abordando ali bastante disciplina, bastante doutrina, abordando também um pouquinho de jurisprudência. Portanto, ó, nada de ficar ali no superficial, nada de ficar na raseira. Pode aprofundar o quanto for possível e necessário, tá bem? Ah, mas quer que eu pegue essas doutrinas aí de manuais de direito? Nada disso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, porque às vezes você fica ali apenas na leitura da lei seca. Não, lendo lei seca que é mais do que suficiente. E direito constitucional? Não, direito constitucional então nem se fala, eu fico só lendo a Constituição. Cara, não dá. Para esse tipo de concurso, não dá. Você também tem que ter um pouco de conhecimento de doutrina e um pouco de conhecimento de jurisprudência. Preste atenção no que eu acabei de falar. Vamos continuar. Ó, outro ponto importante ainda sobre esse concurso é sobre a expectativa de vagas. E aqui nós temos algumas boas informações. Ó, foram autorizadas, né, até então, 300 vagas para o concurso de escrivão e existe uma expectativa de que sejam autorizadas 1.800 vagas para o cargo de agente. Para o cargo de agente, nós ainda não tivemos a autorização, mas já foram solicitadas 1.800 vagas. Fabiano, será que nós vamos ter tudo isso mesmo? Bem, aí é que tá. Se você for fazer uma análise, essa análise eu fiz no mês passado, tá? Mas se você for fazer uma análise mais detalhada no portal da transparência, você vai perceber e vai constatar que hoje nós temos 2.977 cargos vagos de agente da Polícia Civil do DF e 615 cargos vagos de escrivão. Essa quantidade é gigantesca, é muito grande. Portanto, por isso que existe a expectativa de
tão real de nomeação de 1.800 servidores para o cargo de agente da Polícia Civil. E olha só, se imagina um concurso com 1.800 vagas, isso é sensacional, isso é fantástico. Então é a grande oportunidade que você esperava. E ó, não dá para procrastinar mais, não dá para postergar mais. Você tem que parar hoje, depois do nosso bate-papo aqui, e já criar o seu planejamento de estudos. E ó, se você ainda não começou a estudar, comece de imediato. Ô Fabiano, você acha que se eu começar hoje, dá tempo de chegar bem preparado no dia da prova? Não sei, porque a expectativa é de que o edital saia ali, né, final de abril, talvez primeira quinzena de maio. E aí as provas seriam, né, talvez no mês de agosto, final de julho, mês de agosto. Então nós teríamos em março, né, abril, maio, junho, julho, agosto, talvez 5 meses de preparação. 5 meses de preparação é um tempo bem razoável, principalmente para quem já tem uma noção básica dos conteúdos que vão ser cobrados nessas provas. Se você tem uma noção básica ali, penal, processo penal, administrativo, constitucional, português, aquelas disciplinas que a gente tem certeza que vão ser cobradas, você já sai na frente, sem sombra de dúvidas. Agora, para começar agora, do zero, nunca estudou na vida, você vai ter um trabalho extra. Nesse caso, você vai ter que dedicar um tempo muito maior ao seu estudo do dia a dia. Pois, caso contrário, você vai ter dificuldade para fechar esse conteúdo até a data da prova. Tá? Estou sendo bem realista, sendo bem objetivo com você. E aqui a gente tem um fator muito, mas muito importante, que é a escolha do melhor material didático. Eu não estou dizendo aqui, não é nem o melhor material didático em relação a conteúdo a ser abordado. Não. Eu estou dizendo é um material didático que lhe permita estudar esse conteúdo dentro do tempo que você dispõe. Porque não adianta nada você comprar um material que cada disciplina tem 1.000 páginas e chegar no dia da prova você não ter estudado nem 50% desse conteúdo. De que adianta? Não adianta nada. Portanto, você tem que se atentar a isso. E ó, excelentes candidatos dos últimos concursos que nós acompanhamos aqui simplesmente ficaram de fora. Por quê? Porque não conseguiram nem finalizar o conteúdo básico, o tempo não deu. E nós não queremos que isso volte a acontecer, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Você vai entender como é importante a escolha do seu material didático. Mas olha só, outro ponto aqui que eu quero abordar com você, deixa eu voltar um pouquinho no slide aqui, é o seguinte, é sobre, na prática, né, o requisito mínimo para ocupar esse cargo de escrivão ou o cargo de agente. Requisito mínimo, graduação de nível superior. Ah, professor, não brinque, eu achei que era concurso de nível médio. Não, graduação de nível superior. E aí você pode me perguntar, como sempre perguntam, né? Ah, o meu curso é de tecnólogo, formação de 2 anos, ele vale para esse concurso? Vamos aguardar a publicação do edital. Mas se por acaso eles pedirem, né, graduação de nível superior, exclusivamente bacharelado, licenciatura, aí o seu curso de tecnólogo não vai servir. Mas a tendência é que eles não imponham essa exigência. E aí o seu curso de tecnólogo, que ele tem no mínimo 2 anos, né, de duração, ele também vai servir para participar desse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Continuando, olha só, remuneração inicial desses cargos, tá? A remuneração inicial hoje é de R$ 8.284 e a remuneração final está ao em torno aí de R$ 13.751,15. E aí, isso é bom ou isso é ruim? Oh, isso aí é ótimo, só que ainda tem um detalhe. Recentemente, o governador divulgou que irá equiparar a remuneração dos policiais civis do Distrito Federal com a remuneração dos agentes, dos servidores da Polícia Federal. Isso aí não é equiparar por termos de lei, na verdade é conceder um reajuste que faça com que essa remuneração dos agentes da Polícia Federal chegue a uma remuneração semelhante à remuneração dos servidores da Polícia Federal. Em outras palavras, isso significa concessão de um reajuste de mais de 35%, que vai ser escalonado a partir deste ano. Então, olha só que bacana, muito, mas muito bom. Então, hoje, se a remuneração é de R$ 8.284, quando você for tomar
posse, assinar o termo de posse, né, entrar em exercício, você provavelmente já vai entrar com uma remuneração aproximada de R$ 12.000. Isso no início da carreira. No final da carreira, isso vai chegar aproximadamente em R$ 20.000. Cara, é muito boa a remuneração. Pra você ter uma ideia, essa remuneração hoje só vai perder ou se equiparar à da Polícia Federal. Porque nenhuma Polícia Civil do Brasil você vai encontrar uma remuneração tão alta como essa do Distrito Federal. Então é por isso que eu volto a dizer, programe-se, organize-se, porque essa é uma oportunidade ímpar, principalmente em razão da grande quantidade de vagas que vão ser disponibilizadas nesse concurso. E aí, além da prova objetiva, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, nós vamos ter também, né? Quer dizer, não é que nós vamos ter, nós podemos ter ainda uma fase de digitação, um teste de digitação, tá ok? Pode acontecer? Pode acontecer. Não é certo, mas pode acontecer. Teste de digitação e o que é certo é o teste de avaliação física, o TAF. Professor, e aí? Preciso me preocupar com o teste de digitação? Preciso me preocupar com o TAF? Olha, com o teste de digitação, eu particularmente penso que você não precisa se preocupar agora. Com, digamos assim, talvez ali 2 semanas, 3 no máximo, você consegue chegar muito bem preparado ou preparada para um teste de digitação. Mas com relação ao TAF, já está na hora de você começar a se preparar. Mesmo porque, ao começar a praticar uma atividade física de forma regular, você não estará se preparando apenas para o TAF. A sua qualidade de vida vai melhorar e muito. A sua saúde vai agradecer. Portanto, se não começou, não deixe para a última hora. Nos últimos concursos, quase que 50% dos candidatos foram eliminados no TAF, no teste de avaliação física. Então, se você já sabe que o índice de reprovação é muito grande, está na hora de você começar a se preparar com antecedência. De nada adianta você fazer uma excelente prova objetiva, ficar muito acima da nota de corte, né, bem classificado, chega lá na frente, simplesmente você é reprovado ou reprovada no teste de avaliação física. De que adiantou? Você compreende a importância disso? Portanto, comece desde já para você não ser surpreendido ou surpreendida no futuro. Além disso, nós vamos ter ainda uma distribuição, né, entre cargos e disciplinas diferentes. Ou seja, para o cargo de escrivão, a tendência é que nós tenhamos o conteúdo A sendo cobrado no edital. Para o cargo de agente, o conteúdo B. E agora nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esses conteúdos, tá? Olha só. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui para o cargo de escrivão. A prova de escrivão do último concurso foi formada por 120 itens. Desses 120 itens, nós tivemos o quê? Deixa eu só marcar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Desses 120 itens, nós tivemos 14 itens de português, 5 de atualidades, 5 de noções de informática, 5 de noções de administração, 5 de raciocínio lógico e 5 de noções de estatística. Tá vendo? Então nós tivemos aí 50 itens. Professor, você acha que para escrivão eles vão pedir noções de estatística, noções de administração? Olha, com toda sinceridade, as chances são muito grandes. Portanto, se eu estivesse me preparando para esse concurso, eu me prepararia com base exclusivamente no último edital. Eu não iria excluir daqui nada e também não iria acrescentar nada. O meu parâmetro seria exatamente o último edital. Alguns professores, né, alguns coordenadores, alguns profissionais costumam dizer: estuda essa disciplina a mais, porque a chance é grande de cair, tira essa, que a chance é pequena de cair. Cara, é tudo cogitação, é tudo suposição. O mais inteligente neste momento é você iniciar o seu estudo, iniciar a sua preparação com base no último edital. Por quê? Porque existe a chance real de a banca realizar alguma alteração, incluir ou excluir disciplina? Óbvio que existe. Mas essa possibilidade vai se restringir, penso eu, no máximo ali a 10% do conteúdo. Eu penso que dificilmente vai passar disso aí, 10% do conteúdo, se nós tivermos realmente alguma alteração. Então, se você focar
Nesse conteúdo, eu penso que você já está iniciando a preparação de alta performance, com foco em 90% ou mais do conteúdo que realmente vai ser cobrado na sua prova. Vá por esse caminho que você vai se dar bem. Além do conhecimento geral, das disciplinas de conhecimento gerais que você vai ter que encarar, é óbvio você também vai ter que encarar as disciplinas de conhecimentos específicos, que são 70 itens. Aí você vai ter 15 itens de constitucional, 15 itens de direito administrativo, 12 itens de direito penal, 8 itens de processo penal, 8 itens de legislação específica e 12 itens de legislação penal extravagante, totalizando aí 70 itens. Perceba que as disciplinas de direito administrativo e direito constitucional, elas tiveram uma relevância muito grande nos últimos concursos. E ó, vou te falar, administrativo e constitucional, a banca não brinca. O nível das questões é extremamente alto. E provavelmente a banca faz isso porque sabe que os candidatos têm um bom conhecimento nessas disciplinas, tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional. Portanto, se você ainda não se sente bem preparado nessas disciplinas, está na hora de dar um gás para você realmente se aperfeiçoar. Porque eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, num concurso desse nível da Polícia Civil do Distrito Federal, nós temos que estar preparados para chegar gabaritando direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal. Se a gente tem que errar alguma questão, que deixe para errar talvez em raciocínio lógico, talvez em noções de administração, talvez em legislação específica, legislação penal extravagante. Por quê? Porque o conteúdo, por exemplo, legislação específica e legislação penal extravagante, ele é gigante. Talvez você não consiga nem estudar esse conteúdo da forma que você gostaria para a data da prova. Então, se é para errar alguma coisa, vamos errar nessas disciplinas que são bem mais específicas. Essas disciplinas cujo conteúdo é muito, muito, muito maior e que você não tem o hábito de estudar no seu cotidiano. Agora, essa disciplina básica, aí, português, informática, constitucional, administrativo, cara, isso aí é para gabaritar. Esse tem que ser o nosso foco. Essa é a nossa missão. Portanto, presume-se, né, uma presunção relativa, de que o concurso não vai fugir muito disso aí, não. Provavelmente são as disciplinas e provavelmente vai ser a distribuição de questões para o próximo concurso de escrivão da Polícia Civil. Ou algo muito próximo disso aí, digamos assim, tá? Mas além desse cargo de escrivão, nós ainda vamos ter o cargo de agente da Polícia Civil. E aqui vai estar a maior quantidade de vagas. Estamos esperando em mais de 1.800 vagas, né? E mesmo que seja coisa... não, nosso sonho eram 1.800 nomeações, mas vamos colocar só 1.000 vagas e tal. Cara, ainda que sejam 1.000 vagas, essa quantidade é muito grande, ela é bem inspiradora. 1.000 vagas, imagine só para um concurso de âmbito estadual. E levando em conta a remuneração desse concurso, isso é altamente inspirador. Dá para trazer pessoas do Brasil inteiro, com certeza, para disputar essas vagas. Então não dá para cochilar, não. Bola para frente aqui para chegarmos muito bem preparados. No cargo de agente, você acaba percebendo que a quantidade de disciplinas ela é menor. E, consequentemente, isso acaba atraindo uma quantidade maior de candidatos. Você, então, tem que fazer uma análise muito bem detalhada se o seu objetivo é realmente o cargo de escrivão ou se é o cargo de agente de polícia, qual foi a nota de corte para agente de polícia no último concurso, qual foi a nota de corte para escrivão, porque tudo isso vai influenciar diretamente nas suas chances de aprovação. Então não dá para cochilar em relação a isso aqui. Você tem que fazer um estudo muito bem detalhado, tá? Talvez este não seja o momento, por quê? Porque você não tem o edital em mãos. Então assim que sair o edital, no dia que sair o edital, você tem que sentar e tomar a decisão. E aí? Escrivão ou agente? Eu tenho que decidir agora. E não decida apenas com base nas disciplinas que vão ser cobradas. Isso faz parte? Faz parte. Às vezes você bate o olho, né, no edital de escrivão e fala, poxa, eu nunca vi noções de administração pública na vida. Poxa, 16 questões? Não, cara, eu nunca vi isso na vida. Vi estatística, eu nunca estudei, tenho uma dificuldade tremenda, tenho um preconceito muito grande. E aí você olha, né, o edital de agente de polícia e fala, poxa, eu já estudei praticamente tudo que está nesse edital. Todas as disciplinas aqui, em algum momento, eu já pelo menos dei aquela estudada rápida para algum concurso que eu fiz. Então isso acaba te motivando, isso acaba te inspirando muito mais a tentar uma vaga de agente da Polícia Civil. Isso é normal, não é isso? Só que a gente tem 1.800 vagas, a quantidade de pessoas que vai migrar, que vai ter esse pensamento semelhante, também vai ser muito grande. Tudo isso, então, tem que ser levado em conta no momento de tomar a decisão. Tá claro?
E não vou ficar perdendo tempo nisso aqui, porque realmente nós vamos ter que aguardar para saber o que vem no próximo edital. Deixa eu só sair daqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Olha a quantidade de questões de língua portuguesa no último concurso. 23 questões. Noções de informática, 15 questões. Tá vendo a importância dessas duas disciplinas, que para nós são consideradas básicas, entre aspas? Só aí são 38 questões. É muita coisa. Aí vem 15 questões de raciocínio lógico. Ah, professor, eu vou te falar com toda sinceridade. Raciocínio lógico é a minha pedra no sapato. Pois bem, se você já sabe que raciocínio lógico é a sua pedra no sapato, está na hora de você começar a tomar algumas decisões bastante coerentes para você conseguir avançar com mais qualidade. Não dá para procrastinar mais, porque a sua aprovação pode não acontecer justamente por causa dessas 15 questões. Aí eu deixo as 15 em branco. Não é a melhor decisão. Não é a decisão mais acertada. Porque se você deixa 15 questões em branco, a sua prova já começa valendo 105 pontos, enquanto a prova dos outros candidatos começa valendo 120. Consegue compreender a interpretação? E aí é óbvio, né? Pode ser que você tenha necessidade de deixar questões em branco em relação a outras disciplinas. E aí a sua prova a sua pontuação provável inicial só vai diminuindo. E você só vai tendo menos chance de aprovação, porque outros candidatos vão se arriscar em relação a essas provas que para você é um grande martírio. Então, bola para frente. Escolher o material de qualidade e começar a estudar todas as disciplinas que você tem dificuldade. Aqui são 7 atualidades. E aí vem as disciplinas de conhecimento específico, tá? Noções de direito constitucional, 10 questões. Noções de direito administrativo, 10 questões. Direito penal com 12, processo penal com 8. Legislação específica com 8 e legislação penal extravagante com 12 questões. Tá vendo aí? Digamos que em conhecimento específicos, a distribuição ela é mais razoável do que para conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais a gente tem uma quantidade muito grande para português e informática, na minha percepção. Raciocínio lógico, talvez não, mas português e informática, na minha percepção, a quantidade de questões é gigante. Portanto, você tem que se preparar muito bem, tem que se preparar de forma muito eficaz em relação a essas duas disciplinas, porque elas podem ser, talvez, o grande diferencial do concurso. Já que nas disciplinas jurídicas, digamos assim, os candidatos costumam estar muito bem preparados, porque são conteúdos que estudam muito a fundo, conteúdos que fazem muita revisão, estudam com muita frequência. Então eles costumam chegar bem preparados na área de penal, processo penal, constitucional, administrativo. E quando chega nas disciplinas básicas, é aquele arraso. Então está na hora de você se organizar e ir com bola para frente para conseguir realmente fechar esse conteúdo. E aí, uma outra orientação que eu tenho que te dar é a seguinte. Muita atenção no momento da escolha do material didático. Por quê? Porque, às vezes, quando você vai escolher o material didático, você se preocupa simplesmente com o valor, com o preço, na verdade, né? Muito cuidado, não se preocupe com o preço. Você tem que se preocupar, num ponto de partida, é justamente escolher um material didático que se enquadre no seu perfil. Um material didático que lhe proporcione tudo aquilo que você precisa para a sua preparação. Vou te dar um exemplo. Aqui no Ponto dos Concursos, a gente tem um curso chamado Turma de Elite. Inclusive, né, parece que restam 8 vagas para esse curso Turma de Elite, tá? Eu não sei se eles colocaram aqui. Não sei se colocaram aqui, ou a coordenação vai colocar, o link para você conhecer as informações do curso Turma de Elite, tá? Deixa eu explicar rapidamente como é que funciona o Turma de Elite. Esse curso funciona da seguinte maneira. Cada professor de cada uma das disciplinas vai sentar e vai verificar o último edital, porque o curso começou agora essa semana, né? O curso já tem andamento. Então nós temos 8 vagas ainda. Então o que acontece? Cada professor vai pegar o seu material e vai distribuir em rodadas. Por exemplo, 12 rodadas. Então eu sou professor de Direito Administrativo. Eu pego o conteúdo de Direito Administrativo e distribuo em 12 rodadas. Então, em cada rodada corresponde a uma semana. Em cada rodada, eu pego o meu material administrativo, professor de constitucional pega o material dele, professor de direito penal pega o material dele, tudo da primeira rodada. Então nós disponibilizamos a primeira rodada de cada uma das disciplinas para que você possa estudar durante a primeira semana. Terminou o estudo da primeira rodada, você vai ser submetido ou submetida a um simulado
apenas sobre os conteúdos que você estudou na primeira rodada. Então olha só que bacana. Você vai estudar o conteúdo, um conteúdo bem objetivo, bem direto, sem encheção de linguiça. Você vai estudar todo o conteúdo e já vai fazer um simulado só sobre aquele conteúdo. Então não tem negócio de você pegar um simulado e cair questões lá de um tópico que você não estudou ainda. Não, é só de assunto que você estudou naquela rodada. Segunda semana, a mesma coisa. A segunda rodada de todas as disciplinas. Terminou, final de semana, um simuladozinho para você testar os conhecimentos em relação àquele conteúdo que foi estudado. E durante todo o curso, nós vamos fazer 2 simulados gerais, abordando o conteúdo de uma forma bem ampla, para que você possa realmente saber se você está se desenvolvendo ou não em relação ao conteúdo. E o que eu acho mais bacana de tudo é o seguinte: em toda rodada, o professor vai colocar o material teórico, depois um mapa mental para você conseguir memorizar o conteúdo de forma mais eficaz, e logo na sequência uma bateria de questões, só sobre aquele assunto que acabou de ser estudado. Algo em torno de 30 questões somente sobre o assunto que você acabou de estudar. Então olha que bacana, o seu único trabalho na turma de elite vai ser sentar e estudar. Sentar e fazer a leitura do material. Sentar e realmente aplicar as técnicas de preparação que serão ensinadas durante o turma de elite. Então além de todo o material didático, que é o conteúdo, são as disciplinas que eu tenho que estudar, ainda existe uma orientação, claro. Nós temos o nosso comandante, que é o Igor, e o Igor vai passar todas as estratégias, todas as orientações que você precisa para desenvolver o seu estudo com muita qualidade e de forma eficaz, abrangendo o máximo possível as informações que você precisa. Tá ok? Então, dê uma olhadinha. O pessoal da coordenação colocou no chat agora o link, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Os alunos já estão adorando a dinâmica, principalmente, do curso Turma de Elite. Não fica aquela coisa chata, maçante, muito pelo contrário. Então os alunos estão adorando o curso, os resultados são fantásticos. E nós queremos aprovar a maioria dos candidatos desse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Por isso nós desenvolvemos um projeto todo especial para esse concurso. Então vale a pena você conhecer, vale a pena você se inscrever, mesmo porque você vai ter um prazo de garantia para testar o curso. Se você se inscrever no curso e chegar à conclusão de que ele não é para você, não, para mim está muito complicado, eu estou com pouco tempo para estudar, é porque eu acho muito difícil você questionar a metodologia, né? Porque a metodologia é fantástica. Mas aí você fala, estou com muito tempo, pouco tempo, o que eu vou fazer, etc e tal. Pede o cancelamento. Você vai ter um reembolso de 100% do valor. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Combinado? Então, bons estudos para você, sucesso nessa preparação, aproveite a oportunidade e em breve a gente se encontra lá dentro do curso Turma de Elite. Combinado? Bons estudos, a gente se vê em breve. Até mais!